raciais e direitos humanos. Isso se encontra aí na sua apostila na unidade 1. Ok? Então, vamos lá. Introdução. O racismo no Brasil não está no objetivo dos currículos escolares. Talvez você esteja perguntando assim, mas por que é que o professor está lendo uma apostila? Porque eu sei como você se esforça. Eu também me esforcei para. Eu também vim da escola pública. Então, eu sei como é trabalhar o dia inteiro e estudar durante a noite. Então, ao invés de eu dar conteúdo para vocês e vocês terem que somar isso à leitura da apostila, a gente vai lendo direto a apostila, porque aí a gente ganha tempo, tá bom? Então, você consegue um rendimento maior. Porque, objetivamente, essa apostila é aquilo que vai cair na sua prova, né? Então, o conteúdo cobrado é aquilo que está na apostila, certo? É, Então, vamos fazer o seguinte: eu leio para você, você me acompanha eu fazendo comentários, o que cai de fato é aquilo que está no texto, mas mesmo assim, não é objetivamente aquilo que está no texto que você precisa saber com toda a certeza absoluta. Você precisa ter conhecimento, por isso que você está na graduação. Então, a partir disso, vamos adentrar aqui com outros níveis de conhecimento que compõem aí para você a sua, vamos dizer assim, a sua parte mais profunda de formação que não está na prova, mas está no seu gostar de aprender. Meu nome é Plínio Marcos de Sá, eu sou professor da Universidade Metodista de São Paulo, principalmente no programa de pós-graduação em Ciência da Religião, no mestrado e doutorado. Também sou diretor do CEMODECOM, da Unicamp, Centro de Estudos da História da Filosofia Moderna e Contemporânea. Além disso, vamos dizer assim, eu possuo doutorado em Filosofia/Ciências Sociais, também possuo mestrado em Filosofia e em Estudos Budistas, e a graduação minha ela é bem assim, diversificada, né? Foi direito, teologia e estudos budistas também na Universidade de Hong Kong. Fiz Unicamp, fui até o último ano de engenharia mecânica, não concluí, e assim foi a mesma coisa com a filosofia, né? Então a gente nunca sabe o que acontece no universo, mas acabei não concluindo esses dois cursos aí. No entanto, como vocês podem ver, acabei me formando muito bem em filosofia no mestrado e doutorado. O que aconteceu naquela época, para você ter uma ideia, eu peguei a Covid-1. Eu estava na China, em Taiwan, e acabei pegando a Covid-1 e fiquei internado ali, também chama de gripe do frango. E aí o frango me pegou, fiquei 40 dias internado, voltei para o Brasil, simplesmente larguei tudo que eu tinha estudado até aquele momento. Provavelmente eu estava em depressão, mas não sabia, porque vi muita gente morrendo, né? Não tinha vacina, não tinha nada naquela época. E aí vi muita gente literalmente morrendo dentro dos hospitais. E aí, dentro do hospital que eu estava, e pegando notícias dos hospitais que estavam em volta, ajudei as equipes de salvamento que estavam ali do exército, mas não dava conta de jeito nenhum daquilo ali. Foi tão horrendo quanto aqui no Brasil, ou mais. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei largando tudo e fui trabalhar durante o dia e fazer direito durante a noite. Acabou o patrocínio. Mas antes disso, eu nunca tinha feito e nunca fiz numa escola particular, né? Foi sempre escola pública. E abri minhas empresas conforme ia fazendo o colégio técnico em eletrônica. Então eu entendo bem o lado do trabalhador e o lado do empregador, né? Os dois lados, a gente já estive lá presente, né? Então, por isso é que eu adotei, agora que eu expliquei a minha história um pouquinho para vocês, por isso que eu adotei agora essa abordagem de leitura direta na apostila, de modo que você possa ter o máximo de rendimento possível a partir do conteúdo. Mas o conteúdo só escrito é para a prova. Conteúdo na água nas canelas. Eu quero subir o seu conteúdo, tá bom? Então a gente vai ler a apostila, vai ter esse conteúdo na água nas canelas, mas vai além. Então vamos lá. Introdução. O racismo no Brasil não está no objetivo dos currículos escolares, trazendo a impressão de que não existe racismo no Brasil. Por isso, o racismo no Brasil é visto como uma desigualdade social. Claro que a gente sabe que existe muito racismo no Brasil, né? Assim,
É gritante quando a gente trabalha com dados estatísticos para ver a quantidade de brancos, pardos e negros, né? Lembrando, a maior parte da população nossa branca é mestiça, né? Pardo são declarações, negros são declarações, mas a grande maioria, como diz Darcy Ribeiro, a população branca na verdade é mestiça, certo? Então, e até 1850, segundo o mesmo Darcy Ribeiro é, no seu livro sobre o Brasil, nós temos ali. Pera só um minutinho, deixa eu ver aqui onde está o livro do Darcy Ribeiro. Tá aqui. Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, você viu? Não é cenário do Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, tá bom? Se você puder baixar esse livro em PDF ou comprá-lo, é excelente para nossa aula aqui. Mas o Darcy Ribeiro era comunista, era não sei o quê, era do partido Brizola, não vou ler, não faça isso com você mesmo. Ele é um cientista antes de tudo, né? E uma vez que ele é um cientista antes de tudo, nós temos que saber a história dele. Claro que ele misturou com política, a sua ciência depois, mas o povo brasileiro tem que ser lido. Agora, se você é cristão e você considera que o Darcy Ribeiro era comunista, por isso você não vai ler os escritos do Darcy Ribeiro, saiba que ele se converteu ao cristianismo no final da vida dele, né? Então, por quê? Porque foi apresentado para ele um Deus que não julgava os pecados, mas perdoava e queria salvar a todos. Isso converteu ele e ele foi batizado no final da vida. Então, se esse é o problema, você já não tem mais esse. Em relação a comunismo, ou a liberalismo, ou a direita, ou a esquerda, isso para a gente não interessa, sabe por quê? Porque eu e você somos teólogos. E como teólogos, nós não somos convidados a tomar um partido político de imediato. Nós temos que ser extremamente prudentes e extremamente cuidadosos no que diz respeito a qual a nossa agenda política e por que nós pensamos o mundo a partir da política. Isso porque nós somos cristãos. E cristianismo existe muito antes de qualquer partido político. Existe muito antes de qualquer Estado liberal. Existe muito antes de qualquer nível de democracia europeia. Então, moderna, né? Democracia moderna sustentada pelo Estado moderno. Então, como teólogo e como teóloga, nós temos que pensar o nosso país a partir da perspectiva de Cristo, a partir da perspectiva de Jesus nos evangelhos, muito mais do que qualquer outro viés ou perspectiva. Então, nós temos que observar a nossa realidade a partir de Jesus nos evangelhos. Ok? Então, a partir disso, nós vemos que Jesus era racista? Não. Jesus era classicista? Não. Jesus era o quê? Deus. E se nós temos para nós que nós temos que nos aproximar de Deus e do reino de Deus, então nós precisamos ver a nossa realidade a partir de Jesus. Então, o racismo no Brasil não está no objetivo dos currículos escolares, trazendo a impressão de que não existe racismo no Brasil. Por isso, o racismo no Brasil é visto como uma desigualdade social. Mas, para nós, teólogos e teólogas, embora ele tenha razão, né, quem é que escreveu na sua apostila? Vamos ver aqui, o Ricardo Pinto Aguiar. Embora ele tenha razão, contudo, não é suficiente essa razão. Por quê? Porque nós somos cristãos. E sendo cristãos, nós observamos a partir da palavra, a partir de Jesus, a partir de um eixo central que é Cristo. E aí nós temos que questionar o que? Se há ou não há racismo no Brasil, claro, mas o que nós podemos fazer a respeito? Como nós podemos mudar isso por meio do anúncio de Jesus? E é visto como uma desigualdade social. Jesus gostava de desigualdade social? É só a gente pensar. Quem quer ser o primeiro dentre vós, que seja o último. Quem quer governar sobre os outros, que seja o seu servo. Então, Jesus parece que está indo para o lado de não desigualdade social. Quando a gente observa os 12 apóstolos, Jesus vai para o lado da não desigualdade social. Quando a gente observa Jesus, Jesus vai para a não desigualdade social. Quando nós lemos em Atos 2 em diante,
nós percebemos que o Espírito Santo vai para o lado da não desigualdade social. Portanto, nós, como cristãos, temos que tomar cuidado, porque nós temos um Deus que nos chama para questionar a desigualdade social e para construirmos o reino de Deus que tem uma menor desigualdade, completamente com a desigualdade social. Então, mas vamos continuar aqui. O preconceito e as práticas se manifestam através de xingamentos raciais, evitar contato com pessoas negras, falta de tratamento negado por ter uma condição racial. E aí nós temos que chegar nessa segunda linha e pensar: Jesus tinha preconceito? Jesus tinha preconceito? Não. Jesus tinha críticas severas e um pedido de conversão imediata aos fariseus e doutores da lei, em função do quê? De terem conhecimento, mas não se moverem 1 milímetro para acabar com o desconhecimento dos outros, mantendo o quê? A desigualdade social. Então, o preconceito e as práticas se manifestam através de xingamentos sociais. Nós temos que nos perguntar: será que Jesus permitiria um xingamento racial? Ele que acolheu tantas vezes os estrangeiros e até elogiou o romano, dizendo: em verdade vos digo, amém, amém, não encontrei uma fé semelhante em todo Israel. Né? Então, me parece que Jesus veio para todos os povos. Pedro tinha dúvidas em relação a isso. E aí Jesus manda para ele, o Espírito Santo manda para ele um sonho, no qual aparecem vários animais impuros. E aí a voz disse para o Pedro: toma e come. E aí o Pedro disse: não, Senhor, 3 vezes. E as 3 vezes ele escutou: o que eu fiz puro, não diga você que é impuro. Quando Pedro acorda, ele se ligou que Jesus veio para todas as raças, todas as culturas, todas as religiões, todas as línguas, todos os povos. Jesus veio para tudo isso. Então, quando a gente divide colocando uma raça como algo superior e uma raça como sendo inferior, nós ferimos diretamente o coração da nossa teologia. Então, o centro da teologia cristã é necessariamente não racista, porque Jesus veio para salvar a todos os povos. Então, evitar contato com pessoas negras, que coisa mais feia. Jesus veio para os negros, para os amarelos, para os brancos. Se tivesse azul para o azul, se tivesse verde para o verde, se tivesse cor de arco-íris para cor de arco-íris, se tivesse transparente, ele teria vindo para os transparentes também. Falta de tratamento negada por ter uma condição racial. Isso aqui vai além de tudo, né? Jesus diz assim: muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, quando te vimos necessitado, e ele diz: quando cuidastes de um doente, de um preso, de um pobre, quando fizeste qualquer coisa, a um desses pequeninos foi a mim que fizeste. Então veja, tratamento, falta de tratamento negada por ter uma condição racial, uma condição que tinha um dos países mais cristãos que nós conhecemos, que é os Estados Unidos, na primeira e segunda 20, né? Uma passando para a outra, nós tínhamos isso aí. Nós tivemos Martin Luther King, Malcolm X, do lado muçulmano, Martin Luther King, do lado dos batistas, Muhammad Ali, do lado dos muçulmanos também. Nós tivemos uma série ali de manifestações cristãs e até ecumênicas, como no caso do islamismo, aparecendo como resistência à negação de tratamento humano igual para todas as condições raciais. Então, falta de tratamento negado por ter uma condição racial é um absurdo. O cristão não entra isso. Se é cristão, não entra. Ou não sabe ler a palavra do Senhor. Não tem nenhuma possibilidade de uma condição racial ser base para a negação de qualquer tipo de tratamento, odontológico, de saúde ou de qualquer coisa. Aqui cabe, então, a formação de associações de teólogos e teólogas que lutem pela igualdade racial. Aqui no nosso país nós temos racismo. Aqui no nosso país nós temos perseguições. E nós precisamos nos levantar contra isso por meio do quê? De oração, por meio de súplica, por meio de ação
uma ação consciente que leve Jesus para os batizados e para a política do nosso país. Então, veja, falta de tratamento negado por ter uma condição racial. O que é isso, né? Um absurdo. Negar o racismo em espaços públicos também é uma ação importante. Por exemplo, fora da África, o Brasil é o maior país de população negra do mundo. Estudos citam que o negro recebe menos salário do que o branco. Alguém pode questionar isso, porque afinal de contas o nosso escritor aqui da nossa apostila não foi muito além, né? Não colocou dados, etc. Mas ele tem razão. Então, não sei por quê, e nós temos que questionar como teólogo, por que que branco aqui no nosso país, que é majoritariamente negro, tem posições sociais mais elevadas? Com certeza isso é dado histórico. E Jesus se importa com a história, Jesus se importa muito com a história. Tanto que ele diz assim: eu não vim para modificar um iota ou um iota ou vamos colocar em termos de língua portuguesa, não de grego. Eu não vim para modificar um traço ou uma vírgula da lei, mas para levá-los à completude, à perfeição. Então, quando ele fala isso, ele está retomando toda a história de Israel. Então, veja, levá-los à perfeição, ou seja, nós interpretamos toda a história de Israel a partir de Jesus. Nós não pegamos a história de Israel crua, nós pegamos a partir de Jesus. E olhando sobre os princípios de Jesus, nós então usamos um método analógico e metafórico para entender tudo aquilo diante da centralidade de Cristo. E isso também deve ser feito aqui numa verificação histórica do nosso país. Nós precisamos ler a nossa história a partir de Jesus e corrigir os erros do passado no presente. Continuando, aí encontramos a desigualdade entre raça e classe, entre negros e brancos. Então é interessante considerar duas condições sociais: discriminação social e renda salarial, compreendendo a relação raça-classe. O racismo camufla a desigualdade. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura depois de Cuba, Estados Unidos, Equador, Colômbia, Venezuela e Haiti. A maior vergonha. Se você não sente vergonha, você não é brasileiro. Porque eu sou brasileiro e sinto muita vergonha. 1888. Nossa, vou ter que contar para vocês. Isso é um absurdo. Os senhores dos feudos não, os senhores da senzala, né, que é tipo quase feudo, né, os senhores da senzala aqui no Brasil tiveram que ser convencidos pelo pessoal do Dom Pedro II a abolir a escravatura, não em função do seu cristianismo, não em função da dignidade da pessoa humana que está enraizada em Cristo, não em função da salvação de todos os homens e do anúncio perfeito do evangelho, porque como é que você vai anunciar o evangelho com o escravo? O escravo vai olhar para você e vai dizer assim: eu não vou acreditar nunca nesse Jesus seu. Eu acredito em tudo quanto é entidade, mas não no seu Jesus. Porque o seu Jesus fala de amor e me escraviza. Seu Jesus fala de compaixão, quero misericórdia e não sacrifício, Oséias 6,6, mas me coloca na senzala e me bate. O seu Jesus não me dá comida, o seu Jesus me esfola vivo. O seu Jesus me açoita, me prende em corrente. O seu Jesus coloca o dono da senzala para pegar as minhas menininhas de 10 anos de idade. E os sociólogos dizem que a formação do nosso povo é muito a partir disso, a partir de pecados que gritam aos céus. Um deles é o estupro, né? Ainda mais de criança. E aí tiveram que convencer os senhores da senzala a liberarem por meio de vantagem econômica, obviamente, né? Qual a vantagem econômica? A vantagem econômica de liberar os escravos para depois recontratá-los. Você não está vivendo isso, né, na sua vida, imagina, né? O empresário se sente até mal com isso, né? Ele tem que liberar para depois recontratar para conseguir sobreviver aqui no Brasil. A maior parte dos empresários é assim. E o trabalhador, então, perde seus direitos de trabalho, porque daí é terceirizado que contrata e ele tem que responder para terceirizado, não para o contratador. Então, quer dizer, fica uma situação horrenda. E até agora não foi visto uma verificação e uma correção nas leis trabalhistas. Ao mesmo tempo, o direito tributário também, até agora, nós não tivemos uma reforma consistente que melhorou a situação para o empresário no Brasil. Então nós temos dois lados, trabalhador e empresário, aqui os dois lados estão ruins, né? Então nós temos que melhorar isso.
E eu e você, como teólogo, nós temos um papel fundamental no questionamento das realidades sociais para acabar com as injustiças. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, nossa fé em Cristo tem que ter ações cada vez mais justas. E qual é a referência? Porque justiça pode ser uma justiça que beneficia um lado, beneficia o outro, e considerada justiça, dependendo do ponto de vista. A nossa justiça é a justiça de Jesus. A nossa justiça é a justiça dos evangelhos. Nós temos que ser firmes nas posições em relação aos evangelhos, não deixar aquelas distorções, adequação, não é nada, entende? Algumas vezes até é necessário, mas olha aqui a adequada que aconteceu. Quando foi feita essa educação, a igreja apoiou, entendeu? Aquela coisa assim, passa o pano, sabe o que aconteceu? Escravos liberados, escravos desempregados, escravos jogados na rua, escravos recontratados por valores muito mais baixos, escravos morrendo de fome, condição de miséria e assim por diante. Vergonhoso, não tinha necessidade de nada disso, sabe? É simplesmente muito vergonhoso. Mas vamos lá. Já a etnia é um conjunto de indivíduos com língua, culturas e histórias que podem ou não menosprezar outras etnias. Então, quando a gente fala etnia, nós estamos falando de um bloco que é constituído por partes. Quais são as partes? São, primeiro, um conjunto de pessoas. Se é conjunto de pessoas, cada pessoa é um indivíduo. Que tem o quê? Uma língua similar, uma cultura similar e uma história similar. Todo mundo, eu e você, todo mundo que está no Brasil tem história similar pelo Brasil todo. Se for considerar a história do seu bairro, claro que não vai rolar, né? Agora, história do Brasil nós temos juntos. Se somos do estado de São Paulo, nós temos uma história semelhante. Se somos da cidade de São Paulo, São Bernardo do Campo, tem umas, pelo menos aí vai reduzindo, e aí vai ficando com histórias semelhantes. Em relação à cultura brasileira, é uma cultura cristã, que se combina com a cultura indígena e com a cultura africana. Elas vão se combinando. Depois entra a cultura dos meus ancestrais, meu pai chinês, a cultura dos meus ancestrais, minha mãe italiana, e vão se juntando, vão se somando a isso aqui no país. E aí vai se juntando, 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 e vai se transformando no nosso Brasil. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu não gostava de ser mestiço de pai chinês e de mãe italiana. Eu queria ser mestiço de negro. Porque todos os meus amigos eram mestiços de negros, africanos, mestiços de índios com africanos, trazidos para cá para trabalharem na senzala e coisas assim, né? Os ancestrais, né? Que vão acontecendo. Eu não gostava de ser um dos únicos orientais da escola pública, né? Porque na minha época não tinha quase chinês e japonês escola pública, né? Meus pais sempre trabalharam muito e meu pai sempre foi contra colocar pessoas em escola particular, os filhos. Então a gente sempre escolheu escola pública. Em escola pública você tinha só mestiços, de negros, né? Com brancos, negros com índios, brancos com índios, um pouquinho só, né? E eu ficava um peixe fora d'água. Então eu queria ser como meus amigos. Por quê? Porque é complicado você ser alguém que está fora, entendeu, do barco. E fora do barco por quê? Porque a língua italiana, a cultura italiana, a história italiana é um jeito, a língua chinesa, a cultura chinesa, a história chinesa é outro jeito. E aí tem que se mesclar com a educação do nosso país, onde as pessoas maravilhosamente comem tapioca, arroz com feijão, né? Comem bife, comem feijoada e assim vai, né? Então, é complicado essa mistura de etnias, mas no nosso país, nós temos o milagre do cristianismo, o milagre teológico, da mistura sempre constante disso. É um milagre que nós podemos dizer do Pentecostes, para quem está familiarizado com Atos 1 e 2, é o milagre do anúncio de Jesus através do Pentecostes, onde todos os povos, todas as línguas, falam, se comunicam, aceitam e assim por diante. Mas o professor não falou que tem racismo e desigualdade social no país? Tem, nós temos que combater isso. Por quê? Justamente porque vocês somos cristãos e ainda mais porque nós estudamos teologia. A Declaração Anual dos Direitos Humanos
cita que todos os seres humanos têm garantia e o direito de ter dignidade, precisam agir uns com os outros com espírito de união. É o maior absurdo. Pessoas falando na internet, no YouTube, assim por diante, influencers, tome cuidado com isso. Você é um teólogo e uma teóloga. Você não vê influencers de YouTube. Tá bom? Então você não vai ficar lá vendo programinhas do Instagram. Você vai pegar livro e vai estudar. Pegar jornal e ler. Vai assistir jornais no YouTube e absorvê-lo. Por quê? Porque o Senhor precisa de você como um profeta. O Senhor precisa de você como alguém que governa. O Senhor precisa de você como um sacerdote, uma sacerdotisa, que oferece o pão e vinho, o fruto do trabalho. Esse fruto do trabalho tem que ser justo. Senão o Senhor não aceita. Então, nós estamos aqui diante de algo muito interessante para o nosso tempo. É um absurdo total essa ideia de dignidade da pessoa humana ser questionada. Por quê? A dignidade da pessoa humana, assim como os direitos humanos, que foi muito questionado durante a pandemia, tem seu fundamento no cristianismo. Tem seu fundamento em Jesus. Tem seu fundamento naquilo que nós amamos, naquilo que nós acreditamos, e por isso nós estudamos teologia. Então, nós não podemos deixar questionamentos infundados em relação a direitos humanos, empolgações políticas, às vezes ideologias políticas, até mesmo de filosofia também, até mesmo de outros tipos de teologia, quererem solapar os direitos humanos e o direito de ter dignidade. Por quê? Porque a dignidade vem lá do Gênesis. Quando Deus nos formou como a sua imagem e sua semelhança. E nós temos a sua imagem em nós, pela nossa vontade, pelo nosso intelecto, e a semelhança é a nossa alma racional. Só que eu e você somos batizados e temos a graça de adoção filial. Os demais são filhos naturais de Deus, filhas naturais de Deus, que dependem do nosso evangelho, do nosso anúncio do evangelho, para obterem a graça extraordinária de filhos e filhas adotivas de Deus. É completamente insano alguém diz assim: Jesus não foi aceito por aquela pessoa, mas foi tudo certo, Jesus foi anunciado corretamente, ela não quis. É insano isso. Por quê? Quer dizer, o que quer dizer insano? É que é louco. É insano essa posição porque ela não é ligada a salutis, em latim, quer dizer ligada à salvação. A gente não desiste de anunciar o evangelho de Jesus e nós temos que pregar com a nossa própria vida. Então, essa nossa pregação com a nossa própria vida tem que ser de acordo com as palavras de Jesus nos evangelhos. E ainda se a pessoa não aceitar, mas normalmente ela aceita conforme vai passando o tempo. O nosso Brasil é a maior prova disso. Por mais que a gente não goste, alguns de nós não gostem da nossa cultura religiosa africana, como o Umbanda e o Candomblé, a maior parte dos terreiros batiza em nome de Jesus. Vai perseguir gente cristã também? Ah, mas não é cristã porque não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo, não está de acordo com a tradição. Mas está batizando em nome de Jesus. E Jesus diz o quê mesmo? Quem não é contra nós é a favor de nós. Certo? Então, a gente não vai lá praticar racismo religioso contra essas pessoas, excluindo elas absolutamente, porque elas são não dignas de Deus, porque tem entidades lá e etc. Não, nós anunciamos Jesus. E a pessoa vai se converter na medida que a gente vai mostrando o Espírito Santo para ela, não pela força. Ninguém se converte pela força. É pelo convencimento que nós convencemos, que nós trazemos e abrimos as portas para o Espírito Santo ser derramado no coração das pessoas. Então, é incorreto para nós da teologia, qualquer tipo de teologia que vá anunciar Jesus desconsiderando a dignidade da pessoa humana mais fundamental, de filho e filha de Deus. Por quê? No Gênesis, quando se conta sobre a criação do homem e da mulher, foi feita a imagem e semelhança, ali não foi batizado ainda. Não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não foi batizado em nome de Jesus, não foi nada. Não tinha nem Jesus ali. Ao mesmo tempo da redação desses textos também não tem Jesus. Então, o que acontece? O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma graça extraordinária de salvação absoluta para o ser humano.
mas não retira a graça extraordinária, superveniente, a base da criação do ser humano como imagem e semelhança de Deus. Daí vem a dignidade para todos os povos, todas as religiões, todas as culturas, todas as línguas e assim por diante. E precisam agir uns com os outros com espírito de união. Quando nós olhamos isso, o cristão fala isso, está correto. Por quê? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, isso é um princípio de Jesus que diz assim: olha, nós precisamos olhar para onde? Para a unidade. Se já está ocorrendo um espírito de união ali dentro, o anúncio de Jesus tem que ser feito. Ah, mas nós temos os Hutus e os Tutsis lá em Uganda que se mataram, chegaram a 1 milhão de pessoas em 100 dias matando com facão. Pois é, o anúncio de Jesus tinha que ter sido feito ali, de uma maneira sistemática, passo a passo, metódica. Mas o que aconteceu? Infelizmente, ali o anúncio não foi feito de uma maneira tão boa assim. A política entrou e nós tivemos esse banho de sangue. E aqui no nosso país, nós tivemos, de acordo com Darcy Ribeiro, no povo brasileiro, 6 milhões de índios mortos, 12 milhões de africanos mortos. Em que período? No período até o começo do século XIX. Então nós temos muita injustiça para corrigir, e eu e você, como teólogo e como teóloga, é que temos que produzir em nosso país, por primeiro, esse espírito de união, que rechaça qualquer tipo de racismo racial, de, e afasta qualquer tipo de ideia ligada a não ter dignidade ou de direitos humanos só para alguns. Direitos humanos, se você for estudar, os direitos humanos não são direitos para pessoas que vivem na cadeia, são direitos para todos nós, né? Então, a palavra raça é utilizada para justificar as diferenças entre os povos ou seres humanos, com foco nas relações da política e cultura, de um certo grupo e comparação ao outro. Já a etnia diz respeito a um grupo de pessoas que possui interesses comuns, origens e solidariedade alinhados ao mesmo objetivo. Então, veja, quando eu uso raça e quando eu uso etnia. Então, raça é algo já que é muito complicado. Talvez no passado não, mas hoje é muito complicado de ser usado, porque fala diretamente das diferenças entre os povos, como se pudesse ser justificado por uma coisa inerentemente existente, como se algo fosse sem causa, sem causa, sem início, sem fim, porque é daquela raça, então a gente tem que detonar aquela raça, porque ela não existe. Bom, se a gente pega o Antigo Testamento, nós vamos ver isso aí, os filisteus, né, os cananeus e etc. Na época do Êxodos, né, na época do êxodo do povo prometido para o ingresso na Terra Prometida, nós tivemos aí uma série de intervenções de uma raça contra a outra. E agora? É aquilo que eu disse para vocês, nós não somos judeus, nós não somos parte do judaísmo, nós não fazemos teologia judaica cristã, nós fazemos teologia cristã. E na teologia cristã nós vemos que Jesus veio para todos os povos, todas as etnias, todas as raças. Quando a gente fala isso, não tem etnia, não tem povo, não tem raça. Tem o quê? Tem seres humanos. Certo? Se veio para todos, então já não tem mais separação. Se não tem separação, isso significa que Jesus ama todos. E nós, teólogos, temos que produzir políticas, sistemas econômicos, sistemas financeiros, sistemas sociais, sistemas de educação e assim por diante, que estejam pensando em todos. Mas, professor, como é que nós vamos fazer? Porque nós temos a política no nosso país e as diferenças políticas que existem no nosso país determinam as diferenças necessárias que existem nas orientações políticas. Como que a gente vai fazer? Nesse caso, a gente tem que olhar para os partidos políticos, entender as ementas deles, né? Como você faz aqui na minha disciplina, você olha a ementa. Então você tem que entender as ementas, os princípios que eles possuem e ver sob a luz do Evangelho, sob a luz de Cristo. Isso tem a ver com Jesus? Não. Tem a ver com os meus interesses? Tem. Aí você tem que fazer a escolha, né? Ou você escolhe Jesus,
ou você escolhe Barrabás, certo? Ou você escolhe o bom ladrão, ou você escolhe o mau ladrão. O bom ladrão rouba até o céu, o mau ladrão, condenado. Então, como que a gente fica em relação a isso? A gente. O que eu quero dizer com rouba até o céu, né? Rouba para si o céu, né? No final ele fala: Jesus, lembra-te de mim. Quando estiveres no paraíso, Jesus olha para ele e fala: em verdade vos digo, hoje mesmo estareis comigo no paraíso. Olha, isso aí já fala da dignidade do ser humano, né? Porque ele não foi batizado, o cara não escutou Jesus falando, ele não viu os milagres, não viu nada, ele viu Jesus preso na cruz. Então, isso já começa a mostrar o nível do amor de Jesus por nós, não por mim só, não pela minha família só, é por todos os brasileiros, todas as brasileiras, do presente, do passado, do futuro, e também de todos os países, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as etnias. Então, veja, esse amor de Cristo nos faz olhar para os partidos políticos e suas diretrizes como governadores. Então, a gente governa sobre a gente mesmo a partir da nossa escolha. Qual desses presos evangelhos? É esse que a gente dá força, tá bom? Então, a palavra raça é utilizada, então, aqui depois, etnia, que comuns, origens e solidariedade alinhados ao mesmo objetivo. Então, a gente poderia até dizer que os cristãos são uma etnia comum no mundo. Por quê? Eles são grupos de pessoas, possuem interesses comuns, possuem a salvação, o reino de Deus, né? O cuidado com o pobre, com todos, né? O acolhimento ao excluído, o cuidado para com os doentes, a misericórdia para com os presos que erram, o perdão constante, a memória do sacrifício de Cristo todo domingo, se possível, através dos nossos estudos, assim, para teólogo e teólogo, ele fala, esse dia aqui é o dia do Senhor. Eu vou estudar bastante. O quê? Teologia, né? Que possui interesses comuns, olha lá, interesses comuns. Origens, a nossa origem é Cristo. O nosso batismo começa 2.000 anos atrás. De solidariedade, nós chamamos uns aos outros de irmãos. É muito assim, né? Com dificuldade financeira, principalmente, a gente tem uma maneira de excluir as pessoas. Mas está sempre cheio de alma caridosa que o Espírito Santo inspira e a pessoa ajuda. Alinhadas com o mesmo objetivo. Então, existe uma etnia cristã, então, aqui dentro. Eu acho que existe, né? Se a gente fosse pegar, assim, nesse sentido que eu estou falando, né? Então, existe uma etnia cristã que se opõe às demais etnias? Existe uma etnia cristã que abarca todos os povos, todas as culturas, todas as línguas, todas as políticas e assim por diante. Todas as políticas, no sentido de melhorar todas elas, né? Já pensou como seria o nazismo se um bando de teólogo e teólogas se juntam e falam assim, vamos reformar isso aqui para o nazismo ficar de acordo com Jesus de Nazaré? Ia ser completamente diferente. Vamos pegar o comunismo do Lenin, comunismo revolucionário, marxismo revolucionário, vamos reformular sobre o evangelho? Ia ficar completamente diferente. Vamos pegar o Partido Democrata dos Estados Unidos e o Partido Republicano dos Estados Unidos e vamos reformar a partir dos princípios de Jesus, dos evangelhos, ia ficar diferente também. Certo? Então, nós temos que saber claramente o que é Jesus para a gente. Para isso, a gente está estudando teologia. Educação étnico-racial. A escolha de problemas de desigualdades sociais e culturais. Em particular, o campo da educação elucida o papel da escola como reprodutora de injustiças sociais. O capital cultural é obtido pela qualificação que produz a distinção entre os indivíduos que nela se capacitam ou estudam. Então, esse é o grande problema da educação no nosso país. A gente, mas não é do nosso país, porque o Brasil é ruim. De qualquer país. Ah, não é possível, sim, de qualquer país. A filiação é tira o valor de uma geração para outra. Se nessa geração A, que passa para a geração B, nós temos vários problemas aqui dentro, problemas
de redes de valores, de cultura, que não estão de acordo com o evangelho. Nós passamos isso para o próximo conteúdo, carregamos o problema para a próxima geração. Então, por isso que a escola é uma reprodutora de problemas de desigualdades sociais e culturais. É necessário que Jesus ilumine as nossas escolas. E você, como teólogo e teólogo, ainda mais se você tiver posições, se você estiver em posição de poder ajudar as demais pessoas, esse é como? Está numa prefeitura, por exemplo, está numa escola pública ou escola particular, ou então numa faculdade, como eu agora com você, ou então num programa pós-graduação, como é o meu caso, que está totalmente aberto para você fazer mestrado, doutorado, diga-se de passagem comigo. Você é meu aluno, você é minha aluna. Se você tiver esse chamado dentro de você, venha fazer o mestrado e doutorado comigo. Está terminando a teologia? Venha fazer mestrado e doutorado comigo. Mande uma mensagem. Professor, fui seu aluno, sou seu aluno, quero fazer mestrado. Deixa eu explicar para vocês. A área 44 da CAPES, que é a nossa área, ela é uma área ligada à teologia. Ela equipara a ciência da religião. Então, se você faz ciência da religião, você faz teologia. Se você faz teologia, você faz ciência da religião. Essa é a equiparação que existe na CAPES. Claro que o conteúdo é distinto, mas a equiparação legal da CAPES é essa. Certo? Então, sendo assim, você terminando teologia, você pode ser os professores que estão aqui, você pode dar continuidade para o seu mestrado, doutorado. Então, veja só, vamos voltar. A escola é produtora de problemas de desigualdades sociais e culturais, em particular. O campo da educação elucida o papel da escola como reprodutora de injustiças sociais. Verdade, mas em função disso que eu estou dizendo para você. Não é porque a escola é má, vamos abolir a escola, ei, teachers leave the kids alone, entendeu? Aquela coisa daquelas músicas de rock que estão dizendo que não é para nada, está ligada a uma vertente da ideologia ou da política do anarquismo, né? O sindicalismo, o anarquismo começou no nosso país na primeira metade do século XX, até um pouquinho antes disso, a partir das ondas migratórias de pensadores que foram buscar na França, e na Itália o modo de pensar. Então nós temos um socialismo bem minguado, que vem da França, e um anarquismo sindical que vem junto com os italianos, né? Tá bom? E, por outro lado, nós temos um cristianismo fatalista que se instaura no nosso país a partir da vivência dos escravos, dos escravizados, né? Quando a gente falar escravos, tem gente que alinha isso com raça, tá incorreto, né? Nós estamos falando de escravizados, então. Mas se você escrever na prova escravos ou escravos, não sei que você não está falando de raça. Você está falando de Estado. E esse estado pode ser mudado, tá bom? Então, o então, aqui. Então, não é um problema da escola? Não, é um problema da educação. Quando uma geração passa para outra seus valores, problemas surgem. Porque a geração A passa para a geração B. Isso é feito por meio da educação. O capital cultural é obtido pela qualificação das instituições de ensino, que produz a distinção entre os indivíduos que nelas se capacitam ao estudo. Ele está usando alguns referenciais ligados às ciências sociais da França. Por isso ele usa o termo capital social. Um capital cultural. Né? Então, isso aqui tem a ver com um posicionamento do nosso escritor aqui. Capital é obtido pela qualificação das instituições de ensino, que produz a distinção entre os indivíduos que nelas se capacitam. Então, a distinção vem pelo seu desempenho. Isso não tem jeito. Isso aqui é da educação, assim nos Estados Unidos, assim na África, assim na Japão, Singapura, Malásia, Tailândia, não tem jeito. Existe uma diferença existe uma questão meritória aqui. A educação não vai conseguir resolver esse problema do mérito, porque é do esforço da pessoa, é da disciplina da pessoa, né? Você sabe tão bem quanto eu que quanto mais você estuda, ainda que você esteja cansado, mais você sabe depois. Então, a população negra vinda para o Brasil, do continente africano, trouxe histórias passadas do continente africano que foram adaptadas para criar medidas de sobrevivência. Os quilombos lutaram para conquistar territórios, lutando sempre contra a escravidão. Então,
O problema dos quilombos, de fato, os quilombos foram, na sua grande maioria, eles são focos de resistência, né? Mas alguns deles até escravizaram outros quilombos, né? Então, nós temos aqui uma história um pouco confusa, mas enquanto símbolo, nós temos que entender os quilombos enquanto símbolo, uma identidade existente, uma cultura que vinha da Europa e vinha no intuito de explorar a nossa terra. É claro que alguém pode dizer assim, explorar a nossa terra, você está forçando porque isso aí aconteceu há cinco séculos atrás. Como que você pode dizer assim, não, mas 500 anos atrás está explorando nosso país e assim por diante? É um modo de dizer, né? É uma expressão que a gente usa, mas de fato, quem pensa dessa maneira tem para modificar isso. Eu só posso modificar os ecos que estão. Mas para modificar esses ecos do presente, como que eu faço? Pelas minhas próprias forças, como diz o Salmo: se o Senhor não construir a sua casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não vigiar a sua cidade, em vão vigiam os sentinelas. O que isso quer dizer? Que nós temos que usar o Espírito Santo, nós temos que usar a teologia para olhar o nosso país e transformar o nosso país. Não a partir da nossa própria força, porque eu acho, então está certo. Não. Nós temos uma referência. A referência é a teologia. E a teologia é revelada cristã. Lutando sempre contra a escravidão, tá vendo? Então, os quilombos são símbolos de resistência à escravidão. Podemos usar isso dentro da teologia de modo que a gente mostre que, mesmo os não batizados, o Espírito Santo vem pela dignidade da pessoa humana e age instaurando uma resistência à escravidão, e toda resistência à escravidão tem a ver com o cristianismo. Por quê? Porque Jesus veio para todos os povos. E não é possível anunciar o evangelho se tiver escravidão. Ligar as experiências da população negra à vida escolar é muito importante. A educação no Brasil precisa saber das histórias dos descendentes afro-brasileiros. Trabalhando assim nas escolas brasileiras com os professores e alunos. Concordo plenamente, nós temos que saber tudo na nossa cultura. Não só dos afro-brasileiros, mas como dos indígenas também. Não só deles, como de todos os povos que vieram para cá: portugueses, alemães, estadunidenses, canadenses, franceses, italianos, chineses, japoneses, russos. Nós temos que saber tudo, tudo, não só os africanos, mas tudo que compõe o nosso país. Por quê? Porque nós somos chamados a sermos profetas, sacerdotes, e quem nos chama é aquele que ressuscitou dos mortos. Nada mais do que o nosso Senhor Jesus. Então nós temos que fazer o melhor que nós podemos por ele. Em escolas públicas e particulares, o racismo aparece como a inferiorização do aluno, identificando-o como negro, com codinomes pejorativos, referindo-se a apelidos, informando que na vida escolar o negro sofre com práticas discriminatórias. Pois é, eu cresci ouvindo piada. E sempre ficava irritado com isso, porque eu sempre gostei muito dos meus amigos e amigas negros, negras, mestiços e assim por diante. Todo mundo na escola pública, né? Todo mundo se entende, um brinca com o outro. Na minha época tinha muito bullying, mas se alguém saísse chutando o pau da barraca e falando um monte né, de coisas racistas, a gente se juntava e resistia bravamente àquilo, né? Não deixava aquilo acontecer, né? A ponto de até defender pessoas na rua, que na época em São Paulo você tinha, na época em São Paulo você tinha eufemismo, né? Na época em São Paulo tinha, hoje também tem, né? Pessoas que são racistas e que entendem as coisas como se houvesse uma raça de um lado, a raça do outro, e querem matar a raça que está do outro lado, né? Eu acho que parece pessoal de time de futebol sem noção, né? O pessoal quer um matar o outro para não ter mais. Qual que é a ideia, né? Que está ali. Então, nós teólogos, temos que interferir nisso com o ditames do Evangelho: não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que levantar a sua mão contra o seu irmão, chamá-lo de louco, ou manifestar algum tipo de raiva contra ele, será condenado pelos juízes. Se só Deus é o juiz, logo Deus condena essa ação. Então, nós não podemos ficar com ódio, raiva e assim por diante. Então, se nós não podemos, nós que somos cristãos, batizados, imersos na graça de Cristo, quanto mais os que não foram. Então, quer dizer, a gente tem que barrar essas ações que são contrárias à dignidade da pessoa humana.
Atitudes racistas em escolas ocorrem sim, então se faz importante disciplinas que foquem a não prática do racismo, fazendo com que professores e alunos foquem a não realização da prática da desigualdade racial. O silêncio da escola sobre o assunto racismo não apaga as diferenças, e sim permite a cada aluno tirar sua própria conclusão, trazendo um entendimento totalmente errado sobre a conduta correta sobre o racismo. Poxa, mas como que eu vou interferir diretamente na escola? A escola não aceita que se ensine teologia. Não é bem isso. A escola não aceita que você ensine uma teologia. E nós, como cristãos, nós sabemos. O Espírito Santo quer ir em todas as religiões. O Espírito Santo quer que o anúncio de Jesus seja feito em todas as culturas, em todos os povos, em todas as etnias, em todos os bairros, em todas as escolas. Mas não pode ser feito por meio de obrigatoriedade de religião. Então nós temos que lutar para que todas as religiões sejam ensinadas na escola. E se os nossos filhos e filhas que nós acreditamos, porque nós acreditamos em Jesus, começam a acreditar na Umbanda e Candomblé, nós temos que rever a maneira como Jesus está sendo anunciado e não perseguir outras religiões. Não perseguir de jeito nenhum. Faz parte da cultura brasileira entender as religiões africanas e indígenas. A gente não pode excluir isso do jogo. Por quê? É aquilo que Jesus fala. Tudo aquilo que for colocado, tudo aquilo que for construído em cima da mentira, uma hora a verdade revela. E qual é a mentira? A mentira é que todo mundo é cristão e todo mundo acredita em Jesus. E não tem mais nada relacionado a superstições, a outras, vamos dizer assim, maneiras de interpretar o mundo, etc. Né? Nós temos que preservar as outras maneiras de interpretar o mundo e ajudar as outras religiões a preservarem a sua própria cultura. Por quê? Por causa da dignidade da pessoa humana. Todos foram construídos, todos foram formados, todos foram chamados à existência a partir da imagem e semelhança com Deus. O que nos torna especiais, sem dúvida alguma, mas nos torna especiais como servos, é o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nossa fé em Cristo. Mas é um batismo que nos leva a não sermos monarcas, mas servos. Então, veja só, o silêncio da escola sobre o assunto racismo não apaga as diferenças, e sim permite a cada aluno tirar sua própria conclusão, trazendo um entendimento totalmente errado sobre a conduta correta sobre o racismo. Então, nós não podemos ter racismo religioso também, não só racismo, como está sendo aqui, né, de cultura, língua, religião, até mesmo cor de pele. Nós temos que cortar isso fora já. Nós temos aí que dar um próximo passo, que é o vencer o racismo religioso. Ah, mas eu não queria que meu filho e minha filha se convertessem às religiões afro, nem às religiões indígenas, nem a New Age, nem nada disso. Eu queria que eles fossem cristãos, porque ser cristão é aquilo que há de melhor. E você não está errado, meu filho e minha filha, quando você pensa assim. Está correto como indivíduo, mas você não pode obrigar o seu filho ou sua filha a seguir sua religião. Por quê? Porque não tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Ah, então tem que deixar a pessoa ir para o inferno? Mas você esqueceu que Jesus ressuscitou. Então, o que a gente tem que fazer é melhorar a nossa conduta, transformar a nossa conduta, permanecer mais maduros, aprofundar a nossa fé em Cristo, de maneira que o anúncio que nós fazemos dia a dia para os nossos filhos e filhas seja com essa eficiência que nós desejamos. Mas isso não pode ser em outra via, senão pela via da caridade, pela via da compaixão, pela via do testemunho de Jesus por meio do perdão. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é esse pobre de espírito? É o contrário dessa coisa que a gente tem de querer fazer com que os outros creiam no Jesus da maneira como a gente crê, experiencie Jesus da maneira como a gente experiencia. Não vai dar. O tempo é do Senhor, não é nosso. O que nós fazemos é adorar Jesus. Mas se a pessoa não quer acreditar, nós temos que melhorar o nosso anúncio através da disposição do nosso espírito, da nossa alma em se aperfeiçoar em relação ao anúncio e à coerência da nossa fé em Cristo. Tudo melhorou depois da inserção das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que está mantida dentro das diretrizes curriculares nacional
para a educação das relações étnico-raciais. Então, olha só, foi lá um bando de teólogo e teóloga, combinado com cientistas sociais, filósofos, sociólogos, etc., e entraram com as relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que está mantida dentro das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Perfeitamente bom. Mas pode ser aperfeiçoado isso? Pode e deve. Quem vai aperfeiçoar isso em termos de religião? É você e eu, são os teólogos, são as teólogas. Também são cientistas da religião, sem dúvida alguma, antropólogos da religião, sem dúvida alguma. Alguns fatores são importantes dentro do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Os que se destacam são a visibilidade da cultura negro-africana, formação de professores com base no combate à discriminação racial, valorização da cultura afro-brasileira. Bom, alguém vai dizer assim, mas são demônios que estão ali e nós estamos colocando nossos filhos à mercê da cultura demoníaca. Quando a gente fala isso, a gente perde Jesus. A gente perde Jesus da nossa vista. Porque Jesus é para todos os povos, todas as culturas. E olha só, embora a partir da nossa perspectiva, a gente nunca foi dito na Bíblia que deuses e deusas não existem. Ao contrário, nos Salmos, em diversos lugares, dito que Deus e deusas existem. Então, essas entidades que estão lá existem. E aí, Jesus, como é que fica em relação a elas? Eu acho que Jesus quer salvá-las também. Sério isso? Eu acho. Por que que existe? Não, são demônios que estão lá e tal. Demônios? Pode ser. Mas, vamos lá. Por que quem tem tanto medo de demônio assim? Ah, porque eles fazem mal na minha vida. O que faz mal na nossa vida? Claro que eles têm ações. Jesus nos Evangelhos diz que eles têm ações. Mas aquilo que faz mal na nossa vida não são os demônios, é nossa própria liberdade. Depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ficou muito claro que é a bomba atômica o nosso maior problema. Como assim bomba atômica? O que tem a ver? Bomba atômica tem a ver com a liberdade humana. Teólogo tem que prestar muita atenção nisso. Deus nos deu uma liberdade humana tal que ele não interfere. Ele não interfere. Isso é estranho. Quando a gente está ligado com a área de cura e libertação, Ministério de Libertação, Ministério de Exorcismo, etc., a gente vê a providência divina atuando, não permitindo que aqueles demônios matem o exorcista, por exemplo, ou o pastor, a pastora. Mas quando se trata de ser humano com ser humano, a providência divina não se mexe. Ser humano vai e manda bomba no outro e mata o outro. Se mandar 50 bombas atômicas no planeta, acaba com todo mundo. E a providência divina? A providência divina não se mexe, porque ele deu para nós a liberdade máxima. É a mesma liberdade que nos salva, é a mesma liberdade que pode nos exterminar. Mas Jesus disse que ele voltaria, etc. Presta atenção no que ele fala. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? É assustador quando a gente pensa sobre isso, né? Mas nós não temos tanto medo de demônios assim que estão nas outras culturas religiosas. Para quê? Por quê? Se Jesus é o seu Senhor, se Jesus ressuscitou dos mortos, se Jesus se deixa massacrar na cruz e antes dela, sendo torturado, e ele não revida em cima da gente e fala, então, e agora eu ressuscitei dos mortos, e agora o que você faz? Nada, não tem mais nada para fazer. Ele foi vencedor de todos os sistemas, de tudo, de tudo, de todos, não tem o que fazer. Se você mata alguém, ele é não violento, e ele ressuscita dos mortos, ainda te perdoa? Acabou, não tem mais império do mal, está exterminado qualquer poder de demônio. E se eu creio nesse Jesus, absolutamente poderoso, nenhum demônio ressuscita pessoas dos mortos. Porque mesmo que ressuscitasse, se Deus permitisse, a pessoa morre de novo. Jesus não morre nunca mais. Esse é o nosso Deus. Por que você está com medo de deuses? Por que você está com medo de Deus? É porque eles podem prejudicar. Se a nossa fé for em Cristo, como que esses demônios vão nos prejudicar? Não pode nos prejudicar, não dessa maneira. Ah, mas quando tinha lá os apóstolos de Jesus, eles foram perseguidos pelos demônios e foram os mortos. Eles foram perseguidos pelos seres humanos. E foram os seres humanos que mataram eles. Reparam nos Atos dos Apóstolos. O máximo que os demônios fazem é tentar as pessoas, ficar falando ali. Mas são seres humanos que escolhem. Então, quem garante que aquelas pessoas. Não, peraí.
Jesus não fala para você dizer se a pessoa é de outra religião, então ela tem que ser destruída. Jesus fala: amai a todos como eu amo. Amai a todos como eu amo e chega até o ponto de dar a vida por eles. Por quê? Porque você foi chamado a estar no grupo seleto daqueles mais próximos de Cristo. E o sinal disso é que você está aqui estudando teologia, mesmo depois de cansado, mesmo depois de ter que trabalhar o dia inteiro, mesmo depois de cuidar da sua comunidade, se for pastor, pastora, mesmo, ou então porque você gosta de Jesus, você está estudando porque você quer isso mesmo. Você está num grupo seleto mais próximo de Jesus, lógico que está. Agora, então nós somos aqueles responsáveis por mostrar o amor de Deus para as pessoas, o amor de Cristo, não a espada, não o fogo do céu. Tá com medo de demônio? Fala sério. Jesus viu Satanás cair do céu como um raio. Pode ir parando com esse medo todo aí. Né? Então, esse medo todo acaba a gente comete idolatria, porque a gente começa a respeitar demais de ter das entidades que tem na Umbanda, no Candomblé e etc. Tá com medo do quê, meu filho, minha filha? Se sua fé está em Cristo, tá com medo, não vai fazer mandinga para mim, não vai fazer mandinga para você, não. Vai fazer macumba. Se fizer macumba, eu volto. Para com essas coisas loucas de superstição. São Deus, pode ser. E você tem fé em quem? No Deus que criou eles. Sinceramente, eles têm que ter fé no seu Deus também. Tanto é que a maior parte das entidades, quando a gente estuda elas, etc., elas falam que Jesus é Deus. Jesus é o espírito de luz acima de qualquer espírito de luz. Eles falam isso. Então tá com medo do quê? Então, quer dizer, admitindo que eles, do ponto de vista da teologia, não do ponto de vista cultural, do ponto de vista cultural, sociológico, filosófico, aquilo são entidades, certo? Não quero ofender ninguém, mas estou falando das perspectivas distintas. Sob o ponto de vista da teologia, aquilo são entidades, são deuses. Foram criados pelo Deus Criador. Por que Deus não faz assim, extermina eles? Porque Jesus não mata ninguém. Jesus e Deus não matam ninguém. Quem mata é a natureza, com Covid, tsunami, terremoto, etc. Porque está tudo desregulado em função do quê? A partir da nossa perspectiva, a partir do pecado original. É o que Jesus vem remover. Depois tem os pecados, que são pecados secundários. E isso está na nossa responsabilidade de remover. Como assim? Pela nossa fé em Cristo, que tem que ser cada vez mais coerente. E essa fé coerente em Cristo é que nos leva a não temer nenhum Deus e o Deus, mãe. Ah, mas eu não sou tão firme assim. Ah, você não é tão firme assim? Não. Ah, então você não é tão firme assim e você entra no terreiro de Umbanda e Candomblé para quebrar o terreiro de Umbanda e Candomblé. Mostrou realmente, você não é muito firme, não. E quem faz isso, os demônios batem em cima mesmo. Os deuses também, deuses e deuses, etc., vão bater tudo em cima. Por quê? Porque Deus criou e mantém eles na existência. Se Deus manteve eles na existência, quem somos nós para retirar eles da existência? O que a gente pode fazer? Aquilo que eu disse para vocês: teólogo e teóloga cristã, no anúncio do evangelho, anuncia Jesus. Ele não vai lá destruir imagem, não vai destruir mandinga, não vai destruir terreiro, não vai destruir cultura afro-brasileira. O que ele faz? Ele faz o contrário. Como assim? Se Deus ama esses deuses e deusas, eu também vou protegê-los, como o Senhor nos chamou à vida, eu não tenho direito de retirar a vida deles. Ah, mas isso é um absurdo. Não. Você tem a sua identidade cristã. A outra pessoa tem a identidade afro de matriz cristã, que está lá, porque ele acredita em Jesus. Agora, não vai começar a cair no viés da idolatria de achar que aqueles deuses são maiores do que o seu Deus, que é Jesus. Certo? Então a gente não pratica idolatria. Tem por que ter medo. E não aceite que seus amigos da sua igreja, suas amigas da sua igreja, invadam. Por quê? Porque nós cristãos, observamos a palavra de Deus e somos bons cumpridores da lei romana. Ou seja, na época dos apóstolos, na época de Paulo, todo mundo era bom cumpridor da lei romana. E aqui no nosso tempo nós somos bons cumpridores da lei brasileira. Por quê? Porque toda autoridade veio de Deus. Então, se essa lei existe, Deus quis. Vamos lá. Já a lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino
a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outras providências. Mas, professor, como você pode falar? Na época dos escravos, a lei vinha de cima para baixo e era também da autoridade divina? Não era, né? Então, quem diz que essa aqui é? Dá para você dizer que escravidão está ok? Assim, não dá para você dizer que invadir terreiro afro, de acordo com Jesus e os evangelhos, esteja correto e quebrar tudo lá dentro. Não está correto. Então, a gente sabe que essa lei protege a história e cultura afro-brasileira veio, sem dúvida alguma, de Deus. Por quê? Porque os seus princípios não vão contra Jesus nos evangelhos. Alguns pontos importantes da lei número 10.639 se referem aos artigos. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Veja o artigo 26A da Lei nº 10.639. Cita que se torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, mas no ensino superior também é obrigatório ter o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Outro ponto importante foi a partir da Lei nº 10.639 de 2003, que instituiu o Dia Nacional da Consciência Negra, que incorporou a data no calendário escolar, fazendo com que a data seja lembrada. Para comemorar a data da consciência negra, é importante organizar mostras de trabalhos focando a vida de Zumbi dos Palmares, grande liderança negra do Quilombo dos Palmares. Então, Dia da Consciência Negra. No parecer do CNE/CEP 2003 de 2004, cita a inclusão, respeitando a autonomia dos estabelecimentos do ensino superior, nos conteúdos de disciplinas e em atividades curriculares dos cursos que ministra de Educação das Relações Étnico-Raciais, de Conhecimentos de Matriz Africana e o que dizem respeito à população negra. A Igreja Metodista foi pioneiríssima em relação ao combate ao racismo e à escravidão. Quando a gente vê os escritos de John Wesley, depois que ele foi para os Estados Unidos, ele volta para a Inglaterra dizendo a escravidão e o racismo têm que parar. Porque se não dá para anunciar Jesus. E o John Wesley estava certo. Do lado católico, nós temos Bartolomeu de las Casas. Do lado protestante, nós temos também diversos teólogos que dizem não aceitamos o racismo nem a escravidão. Até que chega Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, um batista que diz nós não aceitamos o racismo, morre por isso. E chega o Espírito Santo, chega até nos muçulmanos. E inspira Malcolm X também em função de defender o quê? O não racismo. E aqui no nosso país nós temos diversos crimes de racismo. Vamos contar um pouco da história católica aqui para vocês terem alguma ideia. Nossa Senhora Aparecida, todo mundo olha para aquilo ali e fala assim, principalmente os evangélicos, né, nossos irmãos evangélicos e muitos dos nossos irmãos católicos. Aquilo ali é um absurdo, é idolatria, é adorar a imagem, etc. Mas em São João da Boa Vista, a história que está por baixo de Nossa Senhora Aparecida não é essa. Existiam diversas mulheres negras que eram decepadas porque eram estupradas e submetidas a todo tipo de abusos sexuais antes de serem decepadas, e o corpo delas era jogado no rio, de modo que não era possível identificar de quem era aquela escrava, de quem aquele era escravo, de quem que era aquela, de que região que era aquela pessoa, mulher negra que tinha sido jogada no rio. E aí aparece a imagem de Nossa Senhora Aparecida, primeiro o corpo, depois a cabeça. No mesmo rio que aconteciam essas atrocidades fazia já um bom tempo, já algumas décadas. Isso virou um símbolo para os negros, um símbolo para a mulher negra, principalmente de que Deus estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Então Nossa Senhora Aparecida acaba se tornando esse símbolo que é contra o abuso sexual, o abuso corporal, a morte da mulher negra. Nossa, eu não sabia disso. Pois é, você sabe que eu também não sabia disso. Eu fui aprender isso lá com o pessoal dos passionistas que tomam conta daquele grande santuário de Nossa Aparecida. Eu vi, então, que foram me contando sobre essas questões. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Minha mãe é uma das fundadoras do movimento pentecostal católico romano, Renovação Carismática Católica.
A mãe é amiga da mãe do padre Marcelo Rossi, conhece toda aquela galera que fundou, o padre Jonas Habib, padre Eduardo Daugert, Jonas Habib, fundador da Canção Nova, padre Eduardo Daugert, TV Século XXI, e toda essa galera toda aí, né, que faz, acontece aí da renovação carismática. Eu tive todo o impacto sobre dizer que a outra religião afro, a cultura afro, assim por diante, era diabólica. Fato é, com várias questões brasileiras, de determinadas igrejas que tem aqui no Brasil, que não são da renovação carismática católica, mas os referenciais foram absorvidos, e que já estavam aqui no Brasil que usavam essa, certo, é o Espírito Santo agindo. Então eu recebi tudo isso também. E assim como você pode ter essas ideias, eu também já tive. E aí depois eu fui atrás e fui pesquisar e adivinha o que eu encontrei? Está incorreto. Está incorreto. Aquilo é um símbolo. Claro que tem um monte de exagero, né? A pessoa fazer promessa, Nossa Senhora Aparecida, sair arrastando com o joelho, não sei quantos quilômetros, carregando cruz. Por que Deus precisa disso aí? Mas se a gente se aprofunda na questão da imagem de Aparecida, a gente encontra essa história. E essa história é muito importante. Por quê? Porque ela traz a ideia de Jesus, pelo Espírito Santo, enfrentando o crime racial. Crimes atrozes contra a mulher negra. Mas vamos continuar. A educação e diversidade étnico-racial. A influência africana também está presente na língua portuguesa. Palavras de origem africana são utilizadas no nosso idioma. Por meio dessas palavras se detecta a contribuição negra na formação da cultura brasileira. A inserção da cultura africana na escola pode ser realizada com pontos importantes dentro da história e geografia. No lado da história, com informações da participação negra, enfatizando símbolos e dados africanos. Na área da geografia, cabe mensurar o território africano, como a sua importância dentro da educação étnico-racial. Importante também trazer informações da educação racial dentro da sala de aula, fazendo com que o aprendizado sobre a temática seja abrangido, abordando fatos de discriminação racial, focando personagens negras importantes. A escola precisa abordar técnicas para a educação racista envolvendo os principais atores, que são os professores, os estudantes, os professores dentro do contexto, têm um papel de mediador na educação das relações étnico-raciais, com conteúdo acerca da história e cultura afro-brasileira e africana. Já os alunos estão aprendendo o processo educacional como um todo, ou seja, convive com pessoas em situação de desigualdade e de todas as etnias, colocando em prática o que aprendem sobre educação antirracista. O professor é um formador de opinião. Sendo assim, sempre terá que promover o antirracismo dentro da escola. Seria muito importante que na própria formação dos professores, ou até mesmo uma especialização, o tema diversidade fosse abordado, com trabalhos que abordem a questão étnico-racial, não dando chance para o racismo agir. O racismo sempre esteve presente dentro da sociedade, mas com o trabalho realizado dentro das escolas no início da formação, ou seja, na educação infantil, problemas com a discriminação podem ser evitados. Isso tudo tem a ver com esse sopro do Espírito Santo que traz o que? A dignidade da pessoa humana, independente da cor de pele, da língua, da cultura e mesmo da religião. Por quê? Porque o trânsito religioso é bem-vindo. Como assim o trânsito religioso é bem-vindo? Você tem algum familiar seu que vai lá para Umbanda, para o Candomblé, depois ele volta também, ó, ele vai e volta, vai e volta. Também vem do Candomblé, da Umbanda, vai para sua igreja, depois volta também. Esse trânsito ele vai acontecer porque as pessoas sempre têm dúvidas. A nossa fé é muito volátil. Então, meu irmão, minha irmã, teólogo, teóloga, não fique bravo, não fique revoltado com isso. E não deixe pastor e pastoras ficarem bravos com isso também, porque é da própria essência do cristianismo esse trânsito religioso, certo? Por quê? Porque Jesus nos chama para conversão diariamente. E mesmo Pedro tendo negado Jesus 3 vezes, Jesus o perdoou 3 vezes. Mesmo Paulo tendo perseguido e matado cristãos, e muito provavelmente ele participou do martírio de Estevão, Jesus o perdoou e chamou para ser o principal dos apóstolos, os povos, todos que estavam ao redor. Então a gente não deve olhar de uma maneira tão fechada para o trânsito religioso.
Nós precisamos centrar a nossa fé em Jesus ressuscitado e acreditar que Ele está no meio de nós e que Ele cuida de nós. Com essa fé que nós anunciamos Jesus. Mas vamos ver aqui, na escola infantil, é a parte que a criança desenvolve suas capacidades e habilidades. É o primeiro contato com o coletivo, já que antes a convivência era realizada apenas com a família e com contatos próximos. Sendo a educação infantil a oportunidade que as crianças têm em aprender com crianças de outros grupos étnico-raciais, formando assim na sua educação a não tolerância ao racismo, não, a tolerância ao racismo, né? Ou seja, a não tolerância ao racismo, certo? Ou seja, não tolerar de maneira nenhuma o racismo, né? Então, nós não podemos tolerar o racismo de maneira nenhuma, por quê? Porque vai contra Jesus, contra a imagem e semelhança de Deus que está em todas as pessoas, né? Então, aqui, ó. A posição antirracista precisa ser evitada dentro da escola infantil. Importante trazer essas informações em cima de livros didáticos, na verbalização do professor, com as crianças em peças de teatro. Então, a educação das crianças sempre foi uma preocupação cristã, até o ponto de cometerem, assim, algumas coisas que a gente fica até meio estarrecido, né? Como, por exemplo, a, o batismo de crianças, né? E aí a gente fica um pouco meio chocado com isso, assim, mas batismo de crianças, como é que é isso aí, né? Então, mas virou, a importância cristã é tão grande na formação que nós temos aí depois a confirmação da fé das pessoas, né? Na tradição da igreja mais igreja primitiva, que é a igreja católica romana e a igreja ortodoxa, tem o sacramento da crisma, quando a pessoa dos 13, 14 anos de idade reafirma para reafirmar o poder do batismo, por meio do sacramento da crisma. É batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas aí nós temos uma reconfirmação, porque a pessoa precisa fazer essa reconfirmação a partir da sua própria fé em Cristo. Embora esteja meio novo, com 13, 14 anos, né? Aí é que começa o testemunho cristão, certo? Então, trabalhar o antirracismo, trabalhar trânsito religioso, trabalhar a aceitação da cultura afro, tudo isso é sopro do Espírito Santo para o nosso tempo, de modo que uma graça maior venha para a nossa vida pela caridade, pela presença de Cristo, que quer que todo ser humano seja salvo. Então, nós terminamos agora a nossa aula, tá bom? Eu vou depular e espero que você continue os seus estudos, não estarei orando por você, ore por mim também. Bons estudos. Que Deus os abençoe sempre.